Cumprimentar a todas as pessoas que se dedicaram na elaboração do Estatuto do Trabalho, cumprimentar todas as entidades, pessoas e colegas presentes, e lembrar que nesse debate do Estatuto do Trabalho e da reforma trabalhista votada ano passado, que na semana passada, senador Paim, completaram 75 anos da instituição da CLT, que em 1943 consolidou direitos sociais e trabalhistas que haviam sido conquistados pelas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras no período anterior. Fundamentalmente, citar aqui o papel das mulheres operárias na greve geral de 1917, que conquistou direitos fundamentais que lá em 43 foi consolidado na lei, demonstrando que direito é luta social, é organização dos trabalhadores e que, portanto, nós devemos seguir lutando para conquistar novos e mais direitos. Lembrar também que este ano, em 2018, completam 30 anos da Constituição Federal de 2018, Constituição que vem sendo rasgada reiteradamente pelos golpistas por esse condomínio vende-pátria que se apropriou do poder no Brasil para desmontar o Estado, para destruir os direitos sociais, para entregar a renda do trabalho, a renda pública e os recursos naturais para o grande capital, para enriquecer ainda mais uma minoria de bilionários. Aqui foi levantado na mesa anterior diversos pontos que justificam a elaboração desse Estatuto do Trabalho e a proposição dessa sugestão legislativa. Lembrar que nós, ao longo do ano passado, estivemos aqui várias vezes com os diversos colegas e que em todos os momentos nós denunciamos as falácias que eram pregadas pelo senhor Rogério Marinho e pelos empresários que fizeram votar esse texto. O que foi muito colocado aqui foi a mentira, a falácia de que aquela mudança, aquele texto geraria emprego. A realidade muito rapidamente demonstrou que não tinha nada a ver com geração de novos empregos. Eu me lembro, senador, que diversas vezes nós estivemos aqui e denunciamos que o objetivo da deforma trabalhista, que de reforma nada tem, era fazer migrar empregos formais, postos de trabalhos formais, com direitos, com registro em carteira, para empregos informais, para trabalhos precários. E, muito rapidamente, a realidade demonstrou que nós tínhamos razão, né? O próprio IBGE reconheceu aí que nós já tivemos mais de 1 milhão de pessoas que passou a atuar no trabalho por conta. A Fundação Getúlio Vargas divulgou um dado de que a precarização do emprego nunca foi tão maior nos últimos 25 anos. A própria PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostrou o encolhimento do emprego com carteira e a explosão do trabalho por conta. Então, está mais do que demonstrado em pouquíssimos meses que o objetivo da reforma trabalhista dos banqueiros, dos empresários e dos golpistas era fazer migrar empregos formais com direitos para ocupação precária. E nós não aguentamos mais, não apenas esse desemprego imenso, mas também só encontrar emprego, ocupação precária, informal, sem direitos, sem nenhuma garantia. Nós também aqui, senador, denunciamos várias vezes que aquele projeto ia levar milhões de pessoas ao empobrecimento. E está aí os dados, né? Os dados demonstrando que a pobreza extrema aumentou em todas as regiões. Eu registrava aqui, vi o dado que apenas na Grande São Paulo a pobreza extrema aumentou 35%, doutor Hugo Melo, no último ano. 35%, uma explosão da pobreza extrema. Demonstrando que a falácia, as mentiras que os golpistas e os grandes empresários trouxeram aqui
para essa casa e para a Câmara dos Deputados, era para jogar areia nos olhos do nosso povo, para nos enganar, para levar à aprovação desse texto, que é um crime de lesa pátria contra o Brasil, contra o povo brasileiro e contra a economia nacional. É para botar o país de joelho para o imperialismo, para as grandes empresas multinacionais, para possibilitar que apenas o grande capital, e em particular o capital financeiro, lucre muito. Então aqui, senador, acho que a apresentação desse Estatuto do Trabalho nos possibilita debater uma outra agenda para o país, correto? Uma outra agenda para os direitos sociais. Mudar a agenda do país é fundamental, porque no último período a gente só teve uma agenda para desmontar as conquistas que nós tivemos. Então é fundamental mudar essa agenda e restabelecer direitos, restabelecer garantias. Primeiro, relembrar aqui e reforçar da importância dos princípios constitucionais, da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do princípio do não retrocesso social, como muitas vezes os nossos colegas, Max, companheiro Guilherme e todos os demais aqui nos lembram que é fundamental. O Carlos Silva lembrou aqui da importância dos princípios constitucionais que estão sendo rasgados. Uma questão, a gente ainda não teve oportunidade de aprofundar a leitura do Estatuto, senador, mas eu registraria ali a coisa que me chamou muita atenção, que é o fim da intermediação da mão de obra, intermediação da força de trabalho. Né? Isso é uma questão fundamental, porque a gente vem debatendo no país a necessidade de revogar aquele texto. E é preciso revogar aquele texto votado. Mas não nos basta apenas voltar à situação anterior, porque nós queremos empregos com qualidade, com direitos, e não é possível permitir que firmas terceirizadoras, Max, que dizem que são especializadas, na verdade são especializadas em locação de pessoas, em intermediação de pessoas, em aluguel de pessoas, se a gente quer traduzir para um português compreensível para todo mundo. Então, impedir ou colocar obstáculos para a intermediação da mão de obra é fundamental. E deixar muito claro que apenas as atividades que sejam temporárias, periódicas, esporádicas, possam servir de locação. Porque aquilo que for permanentemente necessário para uma empresa tem que ser de contrato direto, contratação direta, com direitos, com garantias, com tudo aquilo que a CLT e que os direitos e que o Estado tem que garantir, e que se coloca agora com a SUG 12/2018 para a gente avançar para vedar a intermediação, a locação e o aluguel de pessoas, que é o que eles querem. Os que falam em modernidade, na verdade, querem levar o Brasil para o século XIX, né, para o aluguel de pessoas, o retorno à situação da escravização dos povos, como já fizeram na nossa história. Um outro ponto que a gente quer ressaltar aqui da importância desse estatuto é o fortalecimento das instituições públicas, fortalecimento do papel do Estado, fortalecimento da Justiça do Trabalho, fortalecimento das instituições de fiscalização, como aqui os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, o fortalecimento do Ministério Público do Trabalho, o fortalecimento da fiscalização e do papel do Estado. O Estado tem que ter o dever de propiciar para o seu povo e para o país condições dignas de trabalho. Também relembrar aqui e reforçar que esse estatuto recoloca o reconhecimento da importância e o fortalecimento da organização dos trabalhadores, da organização sindical da classe trabalhadora, né? E lembrar que a classe trabalhadora tem o direito de definir em assembleia as suas formas de organização, as suas formas de financiamento, tem que ser decidido diretamente pelos trabalhadores em assembleia. Então, senador, para não nos alongar muito, a gente falou aqui de mudar a agenda do país. Eu queria lembrar, senador, que, claro, esse texto coloca uma nova agenda. E eu queria colocar outros temas que eu acho que é fundamental. Nós precisamos avançar para reduzir a altíssima rotatividade no mercado de trabalho no Brasil. Não é possível continuar sendo o campeão de rotatividade, onde as trabalhadoras e os trabalhadores alternam um período empregado, outro período desempregado, outro período no subemprego.
complicando toda a sua situação, inclusive os fundos públicos. É preciso avançar na jornada de trabalho de 40 horas, jornada legal de 40 horas, para que todo mundo possa trabalhar menos e todos possam trabalhar. A ideia do tempo livre, usar o aumento da produtividade em benefício do conjunto da população trabalhadora. O fim da discriminação das mulheres, da população LGBT, das negras e negros, como propõe aqui o Estatuto do Trabalho. E nós, senador, queremos discutir, e queremos voltar outras vezes aqui, para discutir um modelo econômico que coloque e persiga o pleno emprego. Pleno emprego. Nós falamos de pleno emprego no país, inclusive avançando na infraestrutura social, de saneamento básico, de escola, de hospitais, de construção de centros culturais, para que a gente possa gerar emprego e possa melhorar as condições de vida, principalmente nas periferias, nas favelas, onde a população mais precisa. Nós precisamos de reforma tributária progressiva para taxar a grande fortuna, para taxar lucros e dividendos, para taxar ganhos de capital, para taxar a grande herança e para reduzir fortemente os impostos pagos pelos pobres, pelos assalariados, pela classe média, que pagam muito imposto nesse país. Nós vamos pautar esses temas. O retorno da valorização do salário mínimo. Não é possível seguir com salário mínimo onde uma família não consiga sustentar a sua família. Precisamos impedir e acabar com essa manipulação deslavada, despudorada da grande mídia. Precisa regulamentar a mídia no Brasil, precisa avançar na democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos reformar o sistema financeiro. Não é possível que os bancos cobram as taxas e façam o que fazem no Brasil. É preciso reformar o sistema financeiro. E aí, senador, só para concluir, esse Estatuto do Trabalho, senador, nós acho que temos que fazer o debate, como disse a senadora aqui, com as nossas categorias, mas nós vamos ir além. A senadora Regina Souza fez a sugestão. Nós precisamos procurar todos os partidos políticos, todos os candidatos e dizer: você tem compromisso com o Estatuto do Trabalho? Se tem, merece o voto. Se não tem, vai buscar o voto de banqueiro e de grande empresário. Lembrar, senador, fundamental que o senador Paim volte aqui para essa casa em 2019. A reeleição do senador Paim é uma necessidade, é um dever de todas as trabalhadoras e trabalhadores nesse país. E nós vamos lembrar que quem votou a favor desse texto da reforma nunca mais volte nem para essa casa nem para a Câmara. E os trabalhadores têm que votar naqueles que têm compromisso com a classe trabalhadora. E mais, os partidos políticos têm que parar de só indicar aqueles. Quem tem que ser candidato são os trabalhadores, não apenas aqueles que conhecem a realidade pelos livros, que é muito importante. Nós temos aliados fundamentais em todos os setores, mas aqueles que conhecem a realidade realmente existente têm que ser os candidatos, e os partidos têm que parar de indicar apenas esse pessoal que fica, né, na cirandinha. Precisa indicar trabalhadoras e trabalhadores para vir para essa casa para defender os interesses do povo brasileiro. Portanto, senador, esse é o recado da Intersindical. Conte conosco, vamos à luta, vamos fazer aprovar esse estatuto para restabelecer os direitos, para restabelecer a democracia no Brasil. Democracia, desenvolvimento, soberania nacional, igualdade e justiça é o que nós queremos e esse estatuto permite. Grande abraço, parabéns, vamos à luta. Esse foi o Edson Índio, secretário-geral da Intersindical, central da classe trabalhadora, que nos ajudou muito. Ele esteve aqui em inúmeras audiências, com a mesma firmeza que hoje está aqui. E já me provocou esses dias que eu tinha que estar no Rio Grande do Sul, porque tinha um grande evento da Intersindical. Vem aqui, senador, tem que estar aqui, porque nós precisamos tocar para frente essa caminhada. Obrigado, Índio. Passo de imediato aí a palavra para o nosso ex-deputado federal e hoje deputado distrital, deputado Chico Vigilante. Boa tarde a todas e a todos.